Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Tamara Justen e hoje vocês vão ouvir um pouquinho aqui da minha história, o relato da minha vida desde que eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. O que eu faço de positivo para deixar minha vida mais saudável, mesmo com a doença autoimune. Se você se identifica, continua aqui e assiste até o final. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? O que é uma doença autoimune? É uma doença do sistema imunológico, é a inflamação na articulação. Então, se o meu sistema imunológico está bem ativo, ele ataca as minhas articulações do corpo. Uma hora pode ser o joelho, o tornozelo, o punho, a articulação como um todo. Então, o que a gente precisa fazer? Manter o sistema imunológico baixo. E para isso a gente usa o metotrexato. Ele é um imunossupressor, então ele mantém a minha imunidade baixa. Se ela está baixa, eu fico estável. No momento que a minha imunidade aumenta, fica ativa, ela acaba atacando a minha articulação, que é no caso da artrite reumatoide. Existem várias outras doenças autoimunes. A diabetes é uma doença autoimune, psoríase, inúmeras doenças. Como é que eu fui diagnosticada com artrite reumatoide? Eu tenho uma filha de 6 anos, então no pós-parto eu tive uma infecção urinária e após essa infecção urinária eu comecei com as dores articulares. No intervalo de 3, 4 meses que eu já estava sentindo dores articulares, eu logo procurei uma reumatologista. Não foi a primeira médica que eu procurei, antes disso eu fui no ortopedista para entender, porque eu estava com muita dor no pé, depois muita dor no joelho, cada hora no lugar. E assim, estava muito intenso, né, a ponto de eu não conseguir segurar minha filha, não conseguia abrir uma porta, né, e a dor é muito ruim. Então demorou uns 3, 4 meses até eu chegar na reumatologista. E aí realmente logo eu fui diagnosticada, eu já desconfiava, e eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Com isso eu comecei o uso do corticoide diariamente, né, e o controle com o metotrexato, né, que é um imunossupressor. Os efeitos da medicação, do metotrexato, são péssimos, né, e as pessoas que fazem uso vão se identificar, principalmente, porque eu lembro que a primeira vez que eu tomei o metotrexato, eu deitei na cama, eu comecei a ver tudo rodar, parecia que eu estava bêbada, e eu fiquei desesperada. Eu falei assim, nunca mais eu quero tomar esse remédio na minha vida. Com o uso contínuo você vai se adaptando, e aí eu também passei, ao invés de tomar o comprimido, eu passei a fazer a aplicação intramuscular, né, com a agulhinha de insulina, então melhorou um pouquinho os efeitos colaterais. Com tudo isso, o cabelo estava caindo, a pele ressecada, e pior de tudo, o humor muda, né, quando você toma um remédio. E o pior de tudo isso, que com o corticoide diário para controlar a inflamação, que estava muito grande logo no início, eu ganhei peso. Ao longo de um ano eu ganhei 5 quilos, né? Em um ano eu ganhei 5 quilos. E aumentando a atividade física, correndo na academia, correndo várias vezes na semana, 10 quilômetros, e nada fazia eu perder peso. E eu acabei machucando meu joelho, porque eu já estava com artrite, então quer dizer, a gente fica muito sensível, então meu joelho ficou ruim, eu tive que parar de correr. E eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu estou fazendo de tudo, já mudei minha alimentação, tinha feito 1 milhão de dietas radicais, aonde eu perdia peso em 1 ou 2 semanas, mas quando passava 2 semanas, as 2 semanas seguintes àquela perda de peso, eu já recuperava tudo de novo. Por quê? Porque o nosso organismo precisa de um tempo, né, para se adaptar àquele novo peso, àquela nova forma. E além do peso, você acumula gordura aqui, você acumula gordura abdominal, tudo por causa do corticoide, o rosto fica inchado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí surgiu o crossfit na minha vida, né? Eu falei assim, deixa eu descobrir que esporte é esse. E eu comecei a praticar o crossfit e comecei a fazer jejum intermitente. Com isso, eu comecei a perder aquele peso todo que eu tinha ganhado e eu fui só melhorando cada vez mais. Eu fui entendendo, né, porque também não foi de uma hora para outra, são 6 anos, né, ao longo de um processo de 6 anos, hoje eu digo que eu não bebo, praticamente não bebo, não como glúten,
lactose, nem açúcar, nem nada inflamatório. Mas foi uma trajetória, porque não adianta o médico chegar para você e falar assim, você não pode beber. Mas você não pode beber por quê? Né? E você não entende até você sentir no seu corpo a reação que aquilo faz. Então o álcool é um veneno, e eu sentia que a cada vez que eu bebia um pouquinho, bastava um pouquinho, se eu tomar 2 taças de vinho, vai ser suficiente para me fazer mal. Eu vou acordar no dia seguinte inchada, eu vou acordar no dia seguinte com alguma articulação inflamada. Então eu fui entendendo isso no meu corpo. O vinho, o açúcar, a farinha. Eu fui vendo o mal que isso causava em mim e fui eliminando naturalmente. Eu fui sentindo isso. Mas muitas pessoas não sabem, desconhecem, pessoas que têm doença autoimune e que não sabem que a alimentação é fundamental para você manter o seu corpo saudável e longe de inflamação. Então qualquer coisa que inflama o nosso organismo, para quem tem doença autoimune, é 10 vezes pior. Então, para começar aí, para quem tem, tô falando principalmente para quem tem doença autoimune, corta essas coisas da sua vida. Então eu deixo para ter um dia na semana que eu vou tomar ou uma tacinha de vinho ou um drinkzinho e é só. Vou comer uma pizza no fim de semana, vou comer uma fatia, porque vai fazer mal, vai me fazer mal. Então, na parte alimentar, foi assim que eu consegui ter uma vida mais saudável. Então isso já foi um passo grande, né? E além disso, eu fui acrescentando terapias alternativas à tradicional, né, com a reumatologista. Por exemplo, eu introduzi o jejum intermitente. Foi sensacional na minha vida para me emagrecer, para me ajudar a emagrecer, para me manter no peso, né, para reduzir os efeitos do corticoide, né, para manter a insulina baixa. O jejum para isso é sensacional. Mas além disso, eu fui introduzir na minha vida também a ozonioterapia. E o ozônio foi sensacional para a inflamação. Então quando eu para tudo, na verdade, né? Mas eu procurei a ozonioterapia principalmente quando eu estava com uma dor eu tenho condromalásia patelar, né? E isso tinha se acentuado muito por conta da corrida. E aí eu procurei o ozônio, fui indicada para fazer o ozônio e comecei as aplicações no joelho e foi sensacional e acabou com a minha dor. E a partir daí eu comecei a fazer isso para artrite também. E eu comecei a ver que quando eu estava com alguma coisa inflamada, porque de vez em quando ainda inflama, né, mesmo com a doença controlada, se eu dou uma escorregada na alimentação, eu acabo inflamando alguma coisa. Então quando eu inflamo, eu faço aplicação intramuscular do ozônio também, além do local, né? Então eu vejo que isso melhora muito a minha inflamação. Então eu consigo controlar bem. Além do ozônio, eu também comecei a fazer acupuntura, né? A acupuntura também foi outra descoberta sensacional na minha vida, porque se eu tô com dor também, se eu tô com algum local inflamado, e não é só articulação, porque acho que quando a gente tem a doença autoimune, a gente fica mais suscetível a tudo. Então assim, eu tenho lesões muito mais fáceis, né? Às vezes praticando atividade física, uma contratura muscular, né? Então assim, tudo para quem tem doença autoimune, a gente fica muito mais fragilizado, né? Então, até por conta de infecções e tudo mais. Se hoje eu fizer um exame de sangue e qualquer médico for ver um exame de sangue, não vai dizer que eu tenho uma doença autoimune, que ela está muito bem controlada, está modulada. E aí eu acredito isso ao tratamento alternativo hoje que eu faço, principalmente, que é o protocolo de Coimbra, que é um tratamento com altas doses de vitamina D. Também existe o lado da medicina que é a favor e o lado da medicina que não é que seja contra, mas que diz que também não é comprovado, ou tem aqueles também que são contra. Então assim, gente, é o que eu falo, mais uma vez eu vou repetir, eu não estou sugerindo a ninguém, eu estou contando a minha história e o que me faz bem. Já tem 1 ano que eu faço o tratamento. Desde então eu consegui parar o corticoide, agora tem 3 meses que eu me livrei de vez, depois de 6 anos, é a primeira vez que eu fico sem corticoide. Desde que eu comecei o tratamento com o protocolo de Coimbra, eu nunca mais tive infecção nenhuma. Então assim, a vitamina D é vida para qualquer pessoa,
né? Todo mundo precisa de vitamina D e na nossa dieta, normalmente, a gente não adquire nem um décimo do que a gente precisa no dia a dia de vitamina D. Então, todo mundo precisa de suplementação, isso é fato. Não tô falando nada novo, né? Os médicos sempre indicam. Agora, esse meu tratamento com altas doses de vitamina D, o que foi benéfico para mim? Desde que eu comecei o tratamento, eu nunca mais tive uma infecção. E eu tinha infecções frequentes por conta do metotrexato, né? O metotrexato é um imunossupressor. Então a minha imunidade está sempre baixa, ela precisa estar baixa, né? Eu tenho que estar com a imunidade baixa para que a doença não fique ativa no meu organismo. É uma doença autoimune, a doença autoimune do sistema imunológico. Se o meu sistema imunológico está ativo, funcionando muito bem, no caso da artrite reumatoide, ataca as articulações. Então eu preciso estar com a minha imunidade baixa e o metotrexato serve para isso. Ele é um imunossupressor. E quando você está com a imunidade baixa, você fica suscetível a várias infecções. E desde que eu comecei com o protocolo de Coimbra, com a vitamina D alta, eu nunca mais tive nem gripe eu tive. Então, gente, só para deixar claro aqui, não estou sugerindo a ninguém, não estou indicando a ninguém fazer protocolo de Coimbra, fazer tratamento com ozônio, não. Eu estou contando o que foi bom para mim. Eu estou dando o meu relato de como a minha vida é hoje com todos esses tratamentos, né? Então, só para deixar claro que não é uma sugestão, não é uma indicação. É um relato para que as pessoas tenham a informação das possibilidades que elas têm. Então, gente, o que eu vou fazer de legal aqui, né? Que essa é a ideia principal do canal. Eu vou trazer para vocês, vou tentar, né, trazer para vocês principalmente os meus médicos. Eu vou trazer aqui a médica que faz o tratamento com ozônio, eu vou trazer aqui o médico da acupuntura, né, o fisioterapeuta que faz a acupuntura e a fitoterapia, que eu também faço. Vou entrevistar o nutrólogo que faz o protocolo de Coimbra, vou entrevistar o meu endócrino, para vocês terem esse conhecimento e ouvir da boca de cada um desses profissionais, que mais do que ninguém, eles têm propriedade para falar a respeito do que eu estou relatando aqui, né? Então, assim, eu estou falando com uma pessoa leiga tecnicamente nesse assunto. Eu conto o meu relato, conto como acontece comigo, mas nada melhor do que eu trazer cada um desses profissionais para tecnicamente explicar para vocês como é o tratamento, como é o meu tratamento. E eu acho que isso vai ser muito rico, principalmente para as pessoas que têm a doença autoimune. Então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ouvir a história de vocês, né, o relato de vocês, o que vocês têm feito. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa a respeito do que eu faço, do meu tratamento, me contar um pouquinho da vida de vocês, do tratamento de vocês, dividir isso, né, para que eu possa aqui expor novos casos, novas possibilidades, para que vocês que estão aí do outro lado me assistindo tenham também outras possibilidades, outras alternativas para a gente trocar isso, né? Então, deixa aí o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, me conta um pouquinho da sua história. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar com todo mundo isso, tá bom? Então, olha, obrigada mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.